Olá, estamos aqui para apresentar para vocês o nosso trabalho chamado Projeto Terra. Todos nós temos uma pergunta fundamental e básica em nossas vidas, que é: de onde nós viemos? De onde toda essa humanidade veio? Qual o verdadeiro sentido de estarmos vivendo aqui na superfície deste planeta? O que é a morte? Existe realmente vida após a morte? Para onde nós vamos após a morte? E uma outra questão fundamental: e antes desta vida, nós existíamos em outras vidas? Existe mesmo a reencarnação? Ok? Então essas questões fundamentais da natureza humana, da espécie humana, nós vamos tentar colocar para que vocês possam meditar sobre o assunto, ok? Porque o que é a Terra no meio de nossa galáxia? E o que é a nossa galáxia no meio de um universo de bilhões e bilhões de galáxias? Não é verdade? Então, nós precisamos ter uma consciência que fazemos parte não de um planeta, mas nós somos cidadãos do universo, do cosmos. Porque veja bem, todo cidadão, tem um nacionalismo muito fundamentado, Ou ele é brasileiro, é americano, é europeu, oriental, muçulmano, aquela coisa tudo. Mas o ser humano se esquece que ele não consegue ainda nem perceber a dimensionalidade do nosso próprio planeta, ser um cidadão planetário, não ter um rótulo, não ter um bairrismo. E quanto mais ele entender que ele faz parte de um sistema solar, que a pequena bola chamada Terra, ela gira ao redor do Sol, E este Sol faz parte de um conjunto muito, muito grande de outros sóis, que nós chamamos de galáxia. E que essa nossa galáxia, que contém cerca de 200 bilhões de sóis, faz parte de um conjunto muito maior, de aglomerados de galáxias, que compõem o chamado universo conhecido pela ciência e pelos astrofísicos. Os astrofísicos calculam que o nosso universo possui bilhões e bilhões de galáxias. Então, qual é o papel de um pequeno mundo, de um pequeno planeta, no meio dessa dimensão gigantesca? E qual é o papel nosso, da nossa vida, do nosso ser, dentro desse contexto maior? Então, a primeira questão fundamental que nós vamos tentar responder ou colocar como uma ideia aqui para vocês é a ideia de onde nós viemos. Mas, para discutir essa questão, nós precisamos entender uma coisa chamada dimensionalidade do universo. Porque a maior parte do ser humano se conhece como uma criatura física, como uma criatura material, não tendo a sua consciência de uma alma, de um espírito pretérito, de um espírito anterior a tudo isso. Será que nós somos cidadãos do planeta Terra? Nós nascemos aqui na Terra? Nós somos gerados aqui na Terra, como a ciência quer nos colocar através do darwinismo clássico? Será que nós somos mesmo fruto de um acaso? A vida se originou na Terra por um tremendo de um acaso? É isso que nós vamos questionar nesse nosso trabalho, que tem um fundamento espiritualista, ok? Em grandes momentos vocês vão perceber que a ciência ela auxilia demais a visão espiritualista, mas em certos momentos a visão espiritualista ela questiona e até invalida certas posições científicas. Então nós vamos ter que trabalhar muito maleável com essas duas questões, não sendo tanto radical no lado científico e nem tanto radical no lado espiritualista, ok? A espiritualidade nos traz informações muito boas e a ciência também. Então, unindo ciência e espiritualidade, nós vamos ter uma coisa muito melhor
nós vamos ter uma coisa muito maior. Então o questionamento fundamental é esse, né? Nós somos seres simplesmente materiais ou temos uma natureza espiritual? Muito bem, todas as religiões vão discutir uma coisa chamada Deus. Se você pergunta, quem criou o homem? Quem nos criou? Todas as religiões dizem, Deus nos criou. Nós fomos criados por Deus. Mas o que é Deus? Definir Deus é uma coisa extremamente complexa e extremamente difícil, ok? Então eu vou começar colocando uma ideia da visão indiana de Deus, da visão de Brahma. Ele nos dá uma visão bastante diferenciada da visão judaico-cristã, da criação de Adão e Eva, da Gênese, vamos dizer assim, judaico-cristã. Então, como que os indianos veem Deus? Na verdade, os indianos enxergam Deus como uma grande energia cósmica inteligente. Imaginemos então, no princípio, uma energia cósmica maior. Vamos tentar imaginar uma energia sem forma, sem tamanho, que permeia o universo que ainda não foi criado. Porque os astrofísicos, eles têm uma noção de que há mais ou menos há 12 bilhões de anos atrás, o nosso universo de galáxias, estrelas, o nosso universo material, de massa, que define o conceito de matéria, ele foi criado, ele foi gerado na grande teoria do Big Bang, numa grande explosão, num grande início. Esta energia primordial, por falta de nomes, os indianos deu lá o nome de Brahman. E essa energia vai ser uma energia criadora. Tudo que existe no universo, segundo os indianos, é manifestação de Brahma. É diferente do modelo do Deus ocidental, do judaico-cristão, que é um imperador, um Deus imperador, que cria as coisas e coloca as coisas lá embaixo. É interessante que a ciência coloca, né, a ideia de que isto é uma energia. E esta energia, ela se transforma de uma determinada maneira, que os cientistas não sabem ainda, em subpartículas. E essas subpartículas vão gerar prótons, elétrons e nêutrons. E os prótons, elétrons e nêutrons vão gerar, por combinação, cada vez mais estruturas complexas desse nosso universo conhecido. A vida, as moléculas orgânicas que vão gerar o que nós chamamos e conhecemos como vida, é uma coisa extremamente desconhecida pela ciência. A ciência não sabe como que essa vida se organizou. Mas como nós estamos trabalhando com um conceito de energia inteligente, de uma energia consciente, Brahman como uma inteligência consciente, que através da sua vontade, ele cria as coisas que existem no universo. Então, a própria estrutura quântica, os próprios números quânticos, os números de massa, de carga, do próton, do elétron, do nêutron, que vão combinar para gerar toda a matéria do universo, ela tem um potencial muito grande para lá na frente, inteligentemente, com uma vontade, e não ao acaso, não um sistema ao acaso, criar as formas de vida biológica como nós conhecemos. Ok? Muito bem. Mas os indianos nos dizem o seguinte, que não existe só a energia primordial e a matéria. Na verdade, o nosso universo, os indianos colocam, principalmente os tibetanos, colocam o nosso universo com 7 dimensões. Só que o conceito de dimensões dos esotéricos não é o mesmo conceito de dimensão dos matemáticos, dos físicos, dos cientistas. Ok? Os cientistas comuns, nossa ciência vê dimensão como x, y, z, apenas coordenadas, né, do espaço e do tempo. Essas são as chamadas coordenadas reais que a gente conhece do universo,
que são trabalhadas com ela. Falar em quinta dimensão e sexta dimensão, elas podem existir até em formulações matemáticas, mas elas não têm uma realidade física no universo ainda para a gente. Os cientistas não entendem uma realidade fora disso. Então, quando nós vamos conversar com os espiritualistas, com os médiuns, com os sensitivos, que defendem a tese da vida após a morte, ok? E principalmente os espiritualistas que viram o trabalho de Chico Xavier, o espírito do André Luiz, falando da cidade Nosso Lar, né? Que existe acima de nossas cabeças uma cidade, uma sociedade toda organizada, né? Que é exatamente para onde os espíritos vão após a morte. Até se você olhar no judaísmo clássico também, existe a Jerusalém Celeste, que seria então uma cidade astral que estaria localizada sobre a região de Israel, do Oriente Médio, onde as almas estariam, após a morte, indo habitar essas cidades astrais, com uma sociedade toda organizada, não existindo morte, existindo apenas uma transição entre a alma no corpo físico, utilizando um corpo biológico, e após essa morte, esta alma estaria então vivendo nessas cidades astrais. Ok? E essas cidades astrais, nesse local o indivíduo reencarnaria, esse espírito, essa alma vivendo nesta dimensão, estaria reencarnando novamente na superfície física do planeta, passando assim por várias reencarnações sucessivas, até chegar um momento de ascensão, onde o espírito não mais reencarnaria e passaria a existir somente nessas dimensões chamadas superiores. Mas para um físico isso é ilógico. Então nós estamos tentando, eu como físico, nós tentamos construir, né, uma ideia de que estas cidades astrais, esses planos astrais e o próprio espírito, ele é uma entidade real e material. Então, para isso, nós criamos uma nova visão da astrofísica planetária. Esta é uma coisa criada por mim como astrofísico, tentando mostrar que o nosso planeta Terra, ele não termina aonde a nossa visão material chega hoje em dia. Hoje nós temos a superfície, a crosta do planeta Terra, os oceanos, temos a atmosfera do planeta, né, composta de gases, né, nitrogênio, oxigênio, essas coisas todas, que é onde nós respiramos, chamada biosfera, né, onde nós estamos. E acima dessa atmosfera começa o espaço vazio, o vácuo, e lá para cima o cosmos, as estrelas. E eu quero mostrar como um novo modelo astrofísico para poder introduzir a ideia não só da matéria do espírito e dessas cidades astrais, porque a pergunta que se faz é a seguinte: de que matéria que é feito o espírito? De que material que ele é feito? E as cidades astrais, então? Estava todo mundo morando, tinha casas, tinha carro, tinha tecnologia, toda uma sociedade, milhões de pessoas morando no nosso lar. E nenhum astrofísico conseguiu detectar, nenhum telescópio viu isso. Como que a gente pode explicar isso então? Então, para nós entendermos a ideia do projeto Terra, dessa realidade que vai não só abordar a vida na superfície física, mas também a vida após a morte, né, nas cidades astrais. Então, para isso eu tive que construir um modelo matemático até, né, que nós chamamos da multidimensionalidade da matéria. Então nós construímos um modelo, né, astrofísico, de que a Terra ela é constituída de uma matéria mais sutil, menos densa, com os átomos muito mais expandidos. O comprimento de onda associado ao próton, ao elétron e nêutron é um comprimento de onda muito expandido. Ou seja, nós estabelecemos níveis quânticos para a massa do próton, do elétron e do nêutron. Ok? Aí nós teríamos outros níveis quânticos de massa. Na verdade, eu quantizei a massa para poder explicar que a Terra, o planeta Terra, ele tem várias superfícies. Nós temos essa crosta terrestre, que é a superfície mais densa, e acima da superfície terrestre nós vamos ter uma outra crosta planetária,
onde nós temos a chamada superfície física do planeta Terra e teríamos uma outra superfície constituída de um material muito menos denso, onde as ondas eletromagnéticas atravessariam essa matéria com muito mais facilidade e por isso ela se torna invisível aos nossos sensores, aos nossos olhos. Esta superfície, para uma percepção mais densa, ela se torna inexistente. Mas para o médium, um sensitivo que tem uma visão espiritual, ele pode ver, visualizar e perceber estas cidades, essas regiões. Ok? E não seria uma única superfície, nós teríamos outras superfícies do planeta Terra. Na verdade, o que nós estaríamos fazendo aqui é construir um novo modelo astrofísico do planeta Terra. Um planeta Terra com mais superfícies. E essas superfícies são compostas de um material muito mais sutil do que a matéria densa que nós conhecemos neste plano. Ok? E na mesma maneira que nós temos vida biológica em toda a superfície do nosso planeta, entre os animais, os insetos, os seres humanos, estas outras superfícies também teriam formas de vidas semelhantes. Nós teríamos uma sociedade, essas cidades, como as nossas cidades estão organizadas aqui na Terra, né? No plano astral, nesta superfície, estariam localizadas as cidades astrais. E feito de matéria. É matéria. Não é algo fantasmagórico. O espírito ele não é um fantasma, ele é algo real. Ele só não é perceptível pela nossa visão física, porque a luz que os nossos olhos percebem refletido em todos os objetos, essa matéria, ela seria transparente a essa radiação luminosa. Então ela não reflete nada. Como ela não reflete nada, ela se torna totalmente invisível aos nossos olhos. E por isso, praticamente, ela não existiria para nós. Muito bem. Então esse é o primeiro passo para nós compormos algo que nós vamos chamar de projetos planetários. Nós podemos imaginar que esta é uma lei astrofísica para todos os corpos celestes de nossa galáxia e do universo como um todo. Dessa maneira, veja bem, nós poderíamos ter planetas cuja superfície planetária mais densa não teria nenhuma forma de vida.